Ser todos vocês uma grande benção em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro vídeo da série A Benção de Deus. Pessoal, olha só, Deus ele está falando aqui no terceiro vídeo, ele está falando assim, ó, por que os montes se retirarão e os outeiros serão abalados? Porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a minha aliança, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadecerá de ti. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que está falando para cada um de vocês. Olha só, Deus, ele já me deu essas bênçãos, mas eu tomei posse dessas bênçãos. Eu paguei o preço. O que quer dizer pagar o preço? Pagar o preço é fazer segundo a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Não é só de palavras, pessoal, porque a palavra, a fé, ela tem que ser prática, não pode ser morta. A fé morta, na fé, sim, a prática da palavra de Deus, ela é morta, né? Mas a fé praticada, ela é viva e eficaz, e ela traz os frutos. Então Deus, ele já me deu essas bênçãos que eu estou falando para você nesses 6 vídeos a partir de agora, que nós começamos hoje nessa segunda-feira, dia 16, e vamos até a outra sexta-feira da semana que vem, da outra semana, né? Esses vídeos é uma série, vai ser sempre uma série para que vocês não percam nada e recebam do Deus Altíssimo também esta bênção, certo? Pessoal, agora nós vamos apresentar a água diante do vídeo, vamos apresentar, se você tiver o sal, se você quiser apresentar sal, o vinagre, o óleo, se você quiser apresentar aí também o sangue do cordeiro, que é o suco da uva, né? Então apresenta, porque Deus ele vai abençoar e vai dá a vitória a cada um de vocês. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, meu Pai justo, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor. Meu Deus, e apresentamos ao Senhor esta água, esses elementos, e rogamos e imploramos ao Senhor que sejam tudo pelo Senhor, consagrados, abençoados, santificados e purificados. Meu Deus, e que o Senhor mova também a sua mão de misericórdia nas nossas vidas, fazendo com que haja a cura, a libertação, a mudança e a transformação das nossas vidas, meu Deus. Pai, que o Senhor mova a sua mão de misericórdia nas nossas vidas quando fizermos uso desses elementos, e que as doenças fujam, batam em retirada, as dores fujam, batam em retiradas, os demônios fujam, batam em retiradas, tudo isto para a honra, louvor e adoração do nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pessoal, agora vamos fazer uso do elemento sagrado para que o Pai Celestial nos abençoe mais e mais. Fiquem todos vocês nos braços do Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém e graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo, e toma em fogo. E receba mais fogo. E também mais fogo.